A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Persevera em mim a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, retime a Israel de todas as suas tribulações. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Existe um grito, irmãos, que é de todo o coração humano que se descobre pecador diante do único Deus Santo. E o grito é esse: a ti, Senhor, eleva minha alma. Essa não é apenas uma oração, é uma rendição, é uma entrega total, um ato de desespero que se transforma em confiança. Ele olhou para dentro de si, viu os seus pecados, viu a sua situação, além das dificuldades de enfrentar inimigos e tantos outros problemas, se sentiu atribulado. E diante desse desespero, desse sofrimento terrível, ele se volta para Deus, eleva a sua alma a Deus e ele confia no Senhor. Ele se rende ao Senhor. Ele reconhece que não consegue nada sozinho, que não tem forças para nada sem Deus, e ele simplesmente se entrega totalmente. Um desespero que se transforma em confiança. Que coisa maravilhosa. Esse é o grito, como eu disse, de todo o coração humano que se descobre pecador diante desse Deus maravilhosamente santo. Então foi o grito de Davi. Foi o grito de Israel quando no exílio. É o grito da igreja ao longo dos séculos. É o meu grito, é o teu grito, é o nosso grito. A ti, Senhor, elevo a minha alma. E o Salmo 25, irmãos, é o mapa da alma em crise. É a jornada do pecador que descobre, no meio de suas angústias, que há o único Deus que perdoa e perdoa mesmo, que instrui
e que se aproxima, e isso é maravilhoso. Vocês estão aqui? Estão com a mente em outro lugar, não, né? Isso é maravilhoso. Você está em crise e descobrir: existe o Deus único, verdadeiro, que perdoa, que orienta, que ensina, que instrui, que se aproxima, que se relaciona. Isso é maravilhoso. Mas há mais aqui. Há um nome que não está escrito diretamente, mas é o assunto do salmo. É a pessoa que não é mencionada, mas é a resposta definitiva para cada clamor. É o nome de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo anunciada aqui. Como nós veremos, ele é o caminho que Deus ensina no verso 4. Ele é a verdade em que somos guiados do verso 5. Ele é a misericórdia e a verdade personificadas do verso 10. Ele é o perdão concedido por amor do nome do Pai, do verso 11. E ele é o segredo do Senhor revelado aos que o temem, do verso 14. Então, hoje vamos percorrer este salmo e descobrir como cada clamor de Davi encontra a sua resposta definitiva em Cristo e quais são as lições para nós. Porque você é um crente como Davi, quero crer. Então, a realidade de Davi é a minha, é a tua realidade. Primeira lição, então, nos versos 1 ao 7, é a humildade que recebe a graça. Nós estudamos mais cedo que para que você reconheça que precisa da graça, você precisa da transformação da graça, da nova natureza que faz isso, né? E ela faz você ser humilde. Você vai receber a graça. Todo pecador, quando é alcançado pela graça, que recebe a nova natureza, ele tem a humildade de reconhecer que precisa da graça. Nós vemos isso aqui em Davi. Primeiro nós vemos no verso 1 a postura de elevar a alma a Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Irmãos, prestem bem atenção a essa direção de Davi. Olha o movimento dele. O movimento para Deus. Não é o movimento para o mundo. Não é um movimento para si mesmo. Não é um movimento para suas preferências pessoais. O escritor e pregador John Bunyan escreveu o livro O Peregrino. Ele foi do século XVII, um puritano. Ele disse o seguinte: você nunca olhou para si mesmo até que olhasse para Deus. E você nunca verá Deus corretamente até que pare de olhar para si mesmo. Não é verdade? Você nunca verá Deus enquanto estiver olhando para você. Então, elevar a alma, irmãos, é reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, tudo que esperamos está nas mãos de Deus. Mas não é um reconhecimento apenas intelectual. É um reconhecimento da graça, governado e controlado pela graça, ensinado pela palavra. É um reconhecimento que Deus, por sua palavra, faz você ter. Mas elevar a alma é isso. Quantos de nós elevamos nossas almas às coisas erradas? Quantos de nós inclinamos nossa alma para a carreira, para o academicismo, para o status, para o dinheiro, para a fama, para o reconhecimento, para a aprovação humana? Como diz o livro do Lu Priolo, nós somos viciados em aprovação. Somos uma cultura viciada em aprovação. Vivemos em função do que os outros vão aprovar. No dia de hoje, muitas igrejas estão se comportando assim para não terem problemas com seus membros. Aí estão adequando o horário, o tempo, o culto, a copa.
né? Por quê? Porque eleva a alma à aprovação dos outros, para não ter problema. Então vamos dar um jeito de dizer que mudou de horário por diversos motivos, só para parecer santidade, mas a realidade é outra. Tanto é que não amplia o horário de culto, né? Poderia mudar a programação, fazer um culto de manhã até a noite, se o motivo fosse trânsito, por exemplo, né? Então a gente vai chegar mais cedo, vai sair mais tarde. O mandamento não é para o dia inteiro? Vamos chegar mais cedo e sair mais tarde. Não faz. Por quê? Porque elevamos nossa alma a essas coisas, a aprovação dos outros, a adequação à cultura corrompida, a um mundo que não está nem aí para Deus. A gente quer ser agradável a todo mundo. Como já disse alguém, quem quer agradar a todo mundo não agrada ninguém, né? A alma, irmãos, foi feita para Deus e só encontra descanso quando eleva a Ele. Você e eu precisamos aprender essa lição de Davi, elevar nossa alma a Deus. A segunda lição, ainda dentro desses pontos da humildade que recebe a graça, é o temor da vergonha, é a consciência do pecado nos versos 2 e 3. Você vê ele dizendo aí, não seja eu envergonhado, né? Então, Davi teme essa vergonha, mas não dos homens. A vergonha que ele teme é de ter sua esperança frustrada, é de ter confiado em Deus e ser desapontado, mas há algo mais profundo aqui. A verdadeira vergonha não é o fracasso diante dos homens, é o fracasso diante de Deus, é isso que ele está preocupado. É a consciência de que os nossos pecados nos separam dele. E aí um outro puritano também do século XVII, Thomas Watson, disse que o pecado é a maior vergonha que um homem pode carregar. É a mancha que nenhuma água pode lavar, exceto o sangue de Cristo. Agora, sabe como o ser humano vive? Vive como alguém sujo de lama, tentando se lavar com lama. Então, quanto mais ele se limpa, mais fica sujo. Porque ele está com lama, tentando se limpar com lama. E isso é o pecador tentando se justificar por suas próprias obras. Até a sua obediência aumenta o pecado. Não é errado obedecer, claro que não é. Mas o ser humano que nega que ele não pode se salvar por sua própria obediência e tenta com isso se justificar diante de Deus, ele só piora. É o orgulho aumentando. Ele está querendo negar o que Deus está dizendo. Você precisa desesperadamente do meu Filho Jesus unicamente. Ele é o único mediador, Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Sem Ele você não é nada. Você não tem como ser perdoado, salvo sem Ele. Aí a pessoa tenta ser religioso, viver certinho, moralmente, tenta obedecer. Ele está na lama tentando se lavar com lama. Não vai dar certo. Mas há uma fonte, irmão, maravilhosa. Há uma água que lava. Há o sangue de Jesus que purifica. O verso 3 nos diz: certamente todos os que esperam em ti não serão envergonhados. E essa é a promessa. Aqueles que esperam em Deus, não nos próprios méritos, mas na misericórdia divina, não serão envergonhados. Por quê? Porque Cristo levou a nossa vergonha na cruz. Ele nos lavou, nos purificou de toda a impureza. Escuta bem, Jesus levou nossa vergonha na cruz. Realmente, quando nós olhamos para o nosso passado, o que nos vem à memória é aquilo que nos envergonha. Não somos felizes pelo nosso passado. Passado bem antigo, passado mais recente, mas não somos felizes por causa de nossas quedas e pecados. Nós nos alegramos na nova vida em Cristo. Viver em Cristo é que nos alegra. Quando acertamos, quando obedecemos,
quando somos fiéis. Hebreus 12:2 diz: Ele suportou a vergonha para que pudéssemos suportar a glória. Ele suportou a vergonha por nós. A terceira lição, nos versos 4 e 5, é a necessidade de orientação. O pecador que precisa de um guia. Que lição também precisamos guardar aqui, irmãos? Veja aí os versos 4 e 5 comigo, vamos ler. Faze-me, Senhor, vamos juntos? Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Que necessidade temos de aprender essas lições. 4 pedidos, né? 4 verbos, 4 expressões de dependência. Faze-me conhecer, ou seja, preciso da tua revelação, da tua palavra. Faze-me conhecer. Ensina-me, ou seja, preciso de instrução. Eu preciso ser instruído. Guia-me, ou seja, eu preciso de direção, Senhor. Em ti espero, ou seja, eu preciso de perseverança. Davi diz: ensina-me. Muitos hoje dizem: eu sei o caminho. Eu sei todas as respostas. Eu vou até ensinar Deus a ser Deus, ensinar a Bíblia sobre o que ela ensina errado. Tem gente que tem essa postura arrogante. Acha que pode encontrar o caminho sozinho, né? Definir a sua rota, sua direção. Mas ele diz: ensina-me, porque é o que todo crente diz. Ele diz: guia-me, porque é o reconhecimento de todo crente. Se você é um crente, você não vive achando que você é o Senhor do seu destino. Não. Você reconhece o quanto precisa de Deus. E você depende do cuidado de Deus. Esta é a humildade do verdadeiro crente. Um outro puritano também do século XVI, John Owen, escreveu o seguinte: a primeira lição que Cristo ensina é a lição da ignorância. Até que o homem reconheça que não sabe o caminho, ele nunca encontrará o caminho. Isso aqui é maravilhoso, né? Enquanto você não reconhecer que não sabe o caminho, você não encontrará o caminho. Eu lembrei aqui, quando estava estudando sermão, um episódio lá do livro do Harry Potter, A Pedra Filosofal, a Pedra da Sabedoria. Muitos procurando a Pedra da Sabedoria, só que ela tinha essa magia, esse segredo. Só encontra a Pedra da Sabedoria quem não quiser encontrá-la, quem não quiser usá-la, quem não quiser possuí-la, né? Quem não tiver essa vaidade de ter o poder sobre ela, nesse sentido. Então, algo semelhante nós temos aqui. Você encontrará o caminho quando reconhecer que não sabe. Quando você estiver dominado por uma soberba, por um orgulho, eu sei, eu sou, eu não preciso, você não vai encontrar o caminho. Por isso que é necessária a pregação, para te mostrar o quanto você é ignorante, o quanto você precisa de Deus, o quanto você não sabe, o quanto você é desesperadamente corrupto e depravado, carente da graça sem Cristo. Você só encontra o caminho quando você é levado a reconhecer essa realidade de que você está perdido nos seus caminhos. Você está vivendo por suas decisões, por seus entendimentos, por suas vontades, mas está perdido. As crianças sabem até esse versículo, não é? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminho
de morte. Essa é a realidade do homem sem Deus. Quantos de nós, irmãos, tomamos decisões sem consultar a Deus? Quantos de nós seguimos nossos próprios caminhos e depois perguntamos: por que estamos perdidos? Por que a minha vida está onde está? Por que eu estou nessa situação? Primeiro eu ouvi a mim mesmo. Depois eu fui pedir a Deus para validar. É óbvio que a coisa vai dar errado. Não é essa a ordem. A relação com Deus não é assim. Não funciona primeiro nós definimos tudo na nossa vida, depois vamos ver. Vamos chamar Deus para dar um jeito aqui e validar tudo. Não é assim. Verso 5 é: guia-me em tua verdade. Guia-me. A verdade aqui não é um conceito abstrato, irmãos. É a verdade absoluta. É uma pessoa. É a palavra de Deus anunciada. É uma pessoa anunciada na palavra de Deus escrita. É a palavra encarnada, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a mim a não ser por mim, ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Onde você está? A quarta lição está nos versos 6 e 7, ainda nesse ponto da humildade que recebe a graça, que é o clamor do perdão. Ele diz: lembra-te, Senhor, não é? Versos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Observe, irmãos. Aqui é algo ousado da parte de Davi. Ele pede a Deus que se lembre, mas não dos pecados. Se lembre das misericórdias. E aqui está um paradoxo da graça, porque Davi pede a Deus que se lembre do que é bom e esqueça do que é mal. Lembre das misericórdias e esqueça do meu pecado. Que ousadia! E Deus faz exatamente isso. Atende. Né? Hebreus 8:12. Vamos ler esse versículo, irmãos. Hebreus 8:12. Vamos ler juntos. Texto maravilhoso. Vamos juntos? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que Deus faz. É óbvio que Davi não está dizendo assim: não considere meus pecados e deixa eu pecar à vontade. Não é essa a oração dele. Mas ele está querendo o que eu e vocês também um dia que desejamos e hoje vivemos, que é Deus não colocar sobre nós as nossas culpas, não considerá-las, porque nós vamos participar da ceia, porque Ele já colocou sobre o seu Filho. E aqui o texto está dizendo exatamente que Deus fez isso. Deus tirou de nós as nossas culpas, e o que Ele coloca sobre nós é a sua graça, as suas misericórdias. Ele não nos dá o mal que merecemos e ainda nos dá o bem que não merecemos. Ele atendeu essa oração. Um pedido que só alguém transformado pela graça poderia fazer. Entender isso e reconhecer e pedir. Pedido ousado: Senhor, esqueça dos meus pecados, mas lembre das suas misericórdias. Mas não é para viver no pecado. É porque a misericórdia do Senhor nos santifica,
nos transforma, nos salva da condenação e nos salva do poder do pecado. E Davi quer viver essa novidade de vida. E Deus é um Pai bondoso, Ele não apenas perdoa, Ele esquece, segundo a sua benignidade. Ele esquece. Esquece é que Ele não... É óbvio que Deus não esquece como nós, né, nesse sentido, é que Ele não coloca em nossa conta mais, né, mas Ele esquece. Então, quando Davi diz assim, segundo a tua benignidade, vem outra lição importante, porque ele não apela para seus méritos, apela para a benignidade de Deus. E Jesus é a benignidade de Deus. Em Jesus, Deus se lembra de sua misericórdia. Em Jesus, Deus esquece nossos pecados. Em Jesus, nós somos justificados, nós somos recebidos como se nunca tivéssemos pecado. Isso é maravilhoso. Então, esse é o primeiro ponto. A humildade que recebe a graça. Você precisa dela. Segundo ponto é a alma que contempla o caráter do Deus que perdoa, versos 8 ao 14. Primeira lição nesse ponto é o Deus que ensina pecadores, versos 8 e 9. O que é que diz aí? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Vocês entenderam por que nós precisamos diariamente da devocional particular, depois familiar, com homens que são pastores do seu lar, dos seus lares, sendo usados por Deus, e também desse momento público, reunião pública e solene, e da liderança da igreja, pastoreando diariamente o rebanho? É por isso, porque Deus é bondoso em ensinar o caminho. Verso 9, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ou você quer viver na ignorância? Ou você quer viver numa falsa sensação de segurança, sendo que você está caminhando para o abismo? É claro que é maravilhoso ser ensinado, ser guiado por Deus. E aqui, uma outra lição maravilhosa. Davi diz que Deus ensina o caminho aos pecadores, não é aos justos, é aos pecadores. Então, por isso que apenas salvo pela graça é que nós vamos reconhecer que somos esses pecadores que carecem do ensino de Deus. Somos esses não justos. Nós não temos justiça própria. Nós somos justificados, transformados. Mas Deus ensina o seu caminho aos pecadores. Esta é a escandalosa graça de Deus. Ele não espera que nos tornemos dignos de ensino. Já imaginou se fosse essa a situação? Só vou ensinar quando vocês merecerem. Nós estaríamos perdidos. Jamais aprenderíamos, jamais conheceríamos a Deus, a Cristo, a salvação. Mas Ele ensina pecadores. Ele nos ensina porque somos indignos, porque precisamos dele. Alguém disse que Cristo não vem para os sãos, mas para os doentes. Jesus Cristo disse isso, né? Eu não vim para os justos, eu não vim. Os sãos não precisam de médico. Verso 9, guia os humildes em justiça. A condição para receber instrução, então, não é a inteligência, não é o saber. A condição para receber instrução é a humildade, que só a graça produz. Ela faz você reconhecer que mesmo com o melhor currículo da história do planeta, você está tão perdido quanto o total ignorante. Você precisa da ação de Deus te ensinando e te guiando. Se não for assim, você está perdido. Por isso nós lemos expressões falando sobre o impossível.
lá nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 13. Ainda, falando do Supremo, né? Ainda que eu soubesse todos os mistérios e todas as ciências, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Olha só, se fosse possível você saber de tudo, todos os mistérios, não é. É humanamente impossível um ser humano saber todos os mistérios, todas as ciências. Mas se você soubesse, se não tiver amor, você estaria perdido. Então, o critério para ser instruído é humildade. Os humildes, aqueles que reconhecem sua necessidade, são os que recebem Jesus, recebem a palavra, recebem a Deus. E aí eu pergunto, irmãos, você se considera humilde o suficiente para ser ensinado por Deus? Não ache, viu, crianças, todos aqui, não achem que Deus vai ensinar de outra forma além dessa aqui. Não é assim. É desse jeito aqui. Ele é simples mesmo. E aí onde a gente se perde, porque você está olhando para mim, que sou um pecador como você, e aí você pode, eu posso, desprezar o ensino. Os judeus desprezaram Jesus porque olharam que ele era um ser humano como eles. Foi assim que ele entendeu. Ele é Deus coisa nenhuma, e foi aí que eles se perderam. E aqueles que ainda não foram salvos se mantêm rebeldes e cegos, porque consideram Jesus como um homem qualquer, perdidos, loucos na sabedoria deles, na incredulidade deles. Mas o ensino de Deus é assim. Agora eu pergunto, você se considera humilde o suficiente para ser pastoreado, para ser ensinado? Ou a liderança sofre para instruir você? Fala uma coisa, você diz outra. Ensina do jeito, você dobra a aposta em outro, repete em outro. Aí você vê que você tenta dar desculpa de que é algo da liderança, opiniões diferentes e tal, forma de pensar diferente, porque pastor não pode ser infalível, conselho não pode ser infalível, a igreja de Tijuca não pode ser infalível, então, por lógica, vamos ouvir outros. Aí Deus, para te calar, usa outro em outro lugar e usa outro em outro lugar, e você, enquanto não tiver a coisa do seu jeito, você não abre os ouvidos. Porque do contra sempre vai existir. Porta larga é a porta da perdição, sempre vai ser a maioria dentro e fora da igreja, os que não querem a Deus. Mas a palavra de Deus não é várias, é uma só. A fé não é várias, é uma só, não são várias. O Deus não são vários, é um Deus só. Há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há uma só palavra. E cada doutrina, é uma única afirmação da palavra sobre aquela doutrina. Não tem várias verdades sobre a mesma doutrina. Não tem. E por que outras igrejas estão pensando diferente da palavra? Você já tem a resposta. Então, a pergunta é a seguinte: você é humilde o suficiente para se deixar ser ensinado por Deus? Quer ver um traço dessa humildade? Dedicação para aprender. Um traço da humildade é a dedicação para aprender. Você se dedica. Parece que você vai à frente da liderança, de quem ensina. Você está ali bebendo, buscando, se alimentando. Você arranja tempo até quando não tem. Paulo fala de remir o tempo, você economiza o tempo. Mas quando não, aí até o tempo de sobra você dá um jeito de colocar alguma coisa no lugar. Você já está ocupado até para depois da vinda de Jesus, né? A agenda já tem coisa até para depois da vinda de Jesus. Venha? Não, porque eu tenho coisa para fazer. A soberba, irmãos, é o maior obstáculo à graça. A humildade é a porta de entrada. A segunda lição, ainda dentro
Segundo ponto, a alma que contempla, o caráter do Deus que perdoa. No verso 11, o centro do Evangelho, perdão por amor do nome. Aqui é importante também, tão importante quanto a gente aprender, porque nós estamos num tempo onde muitos usam a Bíblia para dizer que o ser humano é o centro. Deus faz tudo por amor a você. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, então eu só posso ser o centro dessa história. Mas aqui e em todos os textos bíblicos, a lógica é outra. Deus faz tudo por amor do nome dele. Tem nada a ver com soberba, orgulho de Deus, não. Tem a ver com garantia, com dignidade, com honra. Se eu fosse a razão, estava perdido, tudo estava perdido. Mas como Deus é a razão, aí a garantia. Ele zela pela honra dele. Então o verso 11 diz: por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Só tem uma forma de você reconhecer que a sua iniquidade é grande. Se a graça pela palavra te fez reconhecer que Deus é grande e que foi Ele que foi ofendido. Então, quando isso acontece, você reconhece que por mais tenha sido comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é uma falta grande. A iniquidade é grande, grandíssima. Não tem como calcular. Porque a honra de Deus é incalculável. Eu já disse a vocês que a gravidade da ofensa não está no ato, mas na dignidade do ofendido. E aqui é o coração do Salmo e também o coração do Evangelho, porque Davi não diz: perdoa-me porque mereço, perdoa-me por amor do teu nome, que nos ensina que o perdão não é baseado em nossos méritos, ele é baseado na glória de Deus. Um outro puritano do século XVI, Jonathan Edwards, diz que Deus perdoa pecados não porque somos dignos de perdão, mas porque é digno de glória perdoar. Que coisa maravilhosa. Davi então não minimiza aqui os seus pecados, ele o reconhece em toda a sua gravidade. E paradoxalmente a grandeza do pecado torna-se argumento para o perdão. Perdoa-me porque minha iniquidade é grande. Não é um paradoxo? Perdoa-me porque a minha iniquidade é grande. Por quê? Porque um grande pecado requer um grande perdão. De um grande Deus. Minha ofensa é muito grande, porque eu ofendi um Deus que é grande. E o perdão que eu preciso, então, é grande. É o perdão possível. Só sendo possível se esse Deus for tão grandemente gracioso para perdoar. Isso é maravilhoso também. Imagina um homem que deve $1 milhão. $1 bilhão, isso dá quanto em real hoje? E aí ele vai ao credor e diz: por favor, perdoe minha dívida, pois é grande. Vai lá e fala com o Genival: Genival, perdoa minha dívida. Genival, $1 milhão. Aí o Genival, crente, emprestou mais piedoso. Aí ele chega e diz assim: exatamente porque é grande, vou perdoá-la, meu irmão. Quero que todos saibam que eu sou generoso o suficiente para perdoar até mesmo a maior dívida. Melhor que é. De forma semelhante, apenas para chamar a sua atenção, mas é óbvio que o valor é muito maior. É Deus. Ele perdoa não apesar da grandeza do nosso pecado, mas para demonstrar a grandeza da sua graça. É grande mesmo a sua falta. Se você ainda não parou para pensar nisso à luz da Bíblia, você não tem noção de quem você ofendeu, de quem você ofende. E a graça aqui é Jesus. Ele é a graça de Deus. Por isso a Bíblia fala de Deus ter pago o preço mais alto, o preço mais elevado, porque foi o preço do seu Filho. Em Jesus o nome de Deus é glorificado. Em Jesus o perdão é concedido. Em Jesus a maior iniquidade é coberta pelo maior amor. Deus amou o mundo de
tal maneira. Não tem como comparar, porque os pecados são de tal maneira. Mas a graça é maior. E como a graça é maior, Deus de tal maneira amou que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A terceira lição, nos versos 12 a 14, é as bênçãos dos que temem. E aqui mostra uma coisa singular, intimidade com Deus. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher, diz o texto. Então, o temor do Senhor não é terror, é reverência, é reconhecimento da majestade divina. Isaías, vocês lembram, semana passada eu citei aqui, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele teve essa postura diante do trono e disse: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, eu vi o Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estava diante da majestade. E é justamente essa postura que abre a porta para a instrução divina. E o verso 13 diz: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Ou seja, a promessa é descanso, é paz segura, é segurança. Não a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio dos problemas. E o verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E isso aqui também é maravilhoso, porque a palavra hebraica é sod, que significa conselho confidencial ou intimidade, comunhão profunda. Então Deus não apenas instrui os que temem, Ele os convida para o conselho dele. Deus não nos trata, irmãos, diferentes. Ele nos trata como seus filhos, Ele nos trata como conselheiros, Ele nos trata como seus. João 15,15 diz: já não vos chamo servo, mas tenho-vos chamado amigos. E quem é o amigo de Deus? Aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda a sua aliança, aquele que se aproxima com reverência e amor. E em Cristo nós somos elevados de servos a amigos, de súditos a conselheiros e de estrangeiros a filhos. Nós vimos mais cedo também como que nós somos filhos e por que nós somos filhos. Nós somos filhos porque em Jesus Cristo Deus nos eleva a essa intimidade profunda. Essa é a segunda lição. A terceira é nos versos 15 ao 22, a alma que persevera. Você tem perseverado, irmãos? A terceira lição, a espera que não se cansa. Então, a primeira lição desse ponto é os olhos fixos no Senhor. A perseverança da fé é isso, os olhos fixos no Senhor. Veja aí, verso 15. Vamos ler juntos comigo? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará dos pés do laço. Continuamente. Ou seja, não ocasionalmente. Não quando é conveniente. É continuamente. Né? Esta é a marca da verdadeira fé, da fé salvadora, não uma fé que aparece apenas nos momentos de crise. Agora eu tenho fé, agora eu vou buscar Deus. Não. Mas uma fé que persiste em todos os momentos. Alguém disse que a fé não é um visitante que aparece de vez em quando, é um residente que permanece sempre. Então, essa é a confiança do crente. Davi disse aqui: Ele tirará o laço do laço dos meus pés. O laço que é a armadilha, é o pecado, é a tentação, é o desespero, mas Deus promete libertar. Não sempre imediatamente, mas sempre definitivamente. E aí eu pergunto: seus olhos estão voltados para o Senhor? Nossa. Ou estão voltados para as circunstâncias? Você tem confiado? Você tem dependido do Senhor? Ou você tem olhado para as circunstâncias? Não brinque com a vida na fé errada. Não brinque com a incredulidade. Não brinque com a falta de fé. É pecado e é perigoso.
Imagine você partir para a eternidade sem a fé salvadora, sem reconhecer a Deus, a Cristo, sem reconhecer que você, sem Cristo, está condenado, mas com Cristo você tem perdão, você é filho. Você é filho mesmo, não é um conto, não é uma fantasia, é a realidade, é a verdade, é fato. Em Cristo você é filho. Não brinque com isso. Para onde você tem olhado? Sua fé depende das circunstâncias. Se as circunstâncias forem boas, você está bem com Deus. Se forem ruins, você já não quer seguir, se abala, já não ora, desiste. Não. Não pode ser assim. Embora nós sejamos fracos e somos, embora nós estudamos a fé salvadora, às vezes é fraca ou forte, pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Sempre alcança a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Para onde eu e vocês temos olhado? Para onde? Para quem? A nossa fé e o nosso amor precisam estar firmados no Senhor. Já contei para vocês a história de... eu acho que é alguma história criada, né? Não deve ter acontecido não, mas a história de um exemplo de fé. Diz que numa região de seca, lá no sertão do Nordeste, na época lá do Lampião, diz que o pastor estava pregando que se você tiver fé, o tamanho do grão de mostarda, poderia pedir esse monte para se transportar daqui para ali. E como é que chamava aqueles homens todos armados, parecendo Lampião? Os cangaceiros. Aí tinha um cangaceiro lá na porta, a congregação ouvindo. Termina o culto, termina o sermão, aí aquele cangaceiro passa pelo meio da igreja. Já contei essa história aqui? Já contei, mas talvez vocês não lembrem. Aí ele vai pelo meio da igreja, vai lá na frente, no púlpito. Aí pergunta ao pregador, todo armado com aquele chapéuzão: é verdade essa história? Se tiver uma fé assim, é verdade. Se eu tenho essa fé? Tenho. Então é o seguinte, tem não sei quantos anos que aqui não chove. Daqui a 30 dias eu venho aqui. O senhor vai ter que pedir ao seu Deus para chover. Se não chover daqui a 30 dias, eu venho aqui para te apagar. Imagine isso. O pastor convocou a igreja toda para orar. Todos os dias. E ora para lá, e ora para cá, e ora. E vai um dia, 2, 10, 15, 20, 29. Aí ele: irmãos, amanhã nós vamos fazer um jejum na igreja. De manhã até de noite. 29 dias no prazo do homem. O homem vai aparecer aqui amanhã. Sol quente daqueles. Aí todo mundo orando lá. De manhãzinha cedo. O sol sai. Nada de chuva. Dá meio-dia, só esquenta mais ainda, né? Nada de chuva. E já estava todo mundo naquele clamor, sem conseguir nada, até que, de repente, à tarde, começa uma nuvem a aparecer, o céu vai se fechando, cai um temporal. Todo mundo dentro da igreja é alegre. Graças a Deus, Deus respondeu a oração, e o pastor, coitado, no banheiro. Não vou morrer. Daí a pouco eles vão para a porta e ficam olhando: e agora? Como que nós vamos para casa? Aí de repente sai uma garotinha de 6, 7 anos no meio deles, com uma sombrinha. Com licença, pega a sobrinha, a arma e vai para casa. A única que sabia que ia chover levou a sombrinha. É claro que é uma história para ilustrar, mas é uma moral muito grande. Às vezes nós estamos dizendo que tem fé, mas eu não estou falando de autoajuda, viu? Eu estou falando da palavra mesmo. A gente deve se examinar e saber onde é que está a nossa fé.
Quando olhamos, irmãos, para as circunstâncias, afundamos, mas quando olhamos para Cristo, somos sustentados, perseveramos. Por isso que Hebreus, quando cita a galeria da fé como testemunha que nos incentivam, serve para nos incentivar, para nos estimular na carreira cristã, diz no capítulo 12, isso é o capítulo 11, no capítulo 12 ele diz: corramos, portanto, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente, não para as circunstâncias, mas para o autor e consumador da fé. Você tem que aprender a olhar firmemente. Sem a Escritura não vai. Outra lição ainda dentro desse ponto, versos 16 a 19, é a honestidade na oração. Veja como tudo tem a ver. A realidade da angústia. Versos 16 a 19. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Essa é a honestidade na oração. Então, ele não finge, Davi não finge aqui que está tudo bem. Por isso que eu e vocês precisamos da graça e da palavra, para não fingir que está tudo bem quando não está. Como está a minha vida e a sua vida? Como que está a nossa família? Como que está nossos filhos? Se não está bem, eu não devo ficar fingindo e dizer, não, está tudo bem, não está. Como está a nossa igreja? Como está a igreja presbiteriana do Brasil? Como estão as igrejas cristãs modernas? Está tudo bem? Não está, claro que não está. Como está o Brasil? Piorando. Eu não tenho muitos anos de vida, eu só tenho 50, fiz semana passada, só 50. Mas eu vi o Brasil piorar e foi muito em 50 anos. Mas é muito. Não é pouco não, é muito. E os últimos 20 nem se fala, né? Aí deu mesmo um salto no abismo. Na moralidade, na justiça. Você sabe. O que reina é a imoralidade. O que reina é a injustiça, a inversão de valores. E as igrejas, ao invés de estarem se reunindo, tomando providência a respeito, não tendo medo de lideranças, se reunirem e se pronunciarem a respeito, não. Estão discutindo como a coisa piorar, como perseguir os fiéis, como dar um jeito para manipular as massas e ficarem impunes. Mas mesmo assim com a aparência de que todo mundo é crente. Está todo mundo no mesmo cristianismo. Nós precisamos fazer como Davi. Falar a verdade nas nossas orações, porque Deus é a verdade. Ele diz, eu estou solitário, estou aflito, Davi, né? E ele leva isso a Deus. Quantos de nós, irmãos, escondemos nossas angústias? Quantos de nós fingimos força quando estamos fracos? Deus prefere um coração quebrantado a um rosto sorridente na falsidade. A angústia não é apenas externa aqui de Davi, é interna, é do coração, e Davi não tenta escondê-la, ele apresenta a Deus. Verso 18, olha para a minha aflição. A aflição é o pecado. E aqui ele fala da aflição, do sofrimento, mas também do pecado. E ele sofre com o pecado. Ele tem dores externas, mas também dores internas. Ele tem as circunstâncias de sua volta, os seus inimigos, mas ele tem o seu pecado, as suas culpas. E Davi reconhece que ambos precisam da solução divina. Da solução divina. É como quando nós vamos ao médico e a gente diz que está com uma dor terrível. Aí o médico examina e descobre que não se trata de nada externo somente. Tem algo externo, mas tem algo interno, tem um tumor que precisa ser arrancado. E aí ele não trata apenas da dor, ele trata da causa da dor. Então assim é a nossa vida, né? Deus faz o mesmo. Ele não trata apenas nossos sintomas, ele trata nossas causas, ele perdoa os nossos pecados e então cura as nossas dores.
Nós vamos estar na ceia, irmãos, do Senhor. E Ele é o Deus que cura as nossas dores. Ele é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é o Deus que nos purifica. Guardemos isso. E a terceira lição nesse ponto, versos 20 e 21, é a confiança renovada, a espera que vence. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti confio. Então o Salmo retorna para o tema vergonha, né? Mas agora há uma diferença. No início Davi pedia para não ser envergonhado. Agora ele declara: em ti confio, não seja envergonhado, pois em ti confio. Então houve uma jornada, do pedido à declaração, da súplica à confiança. Veja, houve essa jornada. Verso 21, integridade e retidão me preservem, pois em ti espero. Ou seja, a integridade e a retidão não são os méritos de Davi, são os dons de Deus. Me preservem esses dons. São os frutos da graça que opera em nossa vida, em sua vida e em nossa vida, na vida de todo cristão. E o fundamento é espera em ti. Pois espera em ti. A esperança então não é a si mesmo, é em Deus. Por isso que eu e vocês precisamos nos perguntar: onde está a nossa esperança? Em nossa própria força? Em nossas realizações? Nas circunstâncias? Ou em Deus? Somente a esperança em Deus não nos envergonha. Verso 22, do eu para nós. Agora nós vemos aqui a oração comunitária. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas iniquidades. O salmo termina com uma expansão, né? Do individual para o comunitário. Davi então não ora apenas por si, ele ora por todo Israel. E essa é a marca da verdadeira espiritualidade. Não é egoísta, solitária, é a partir de si para todo o corpo de Cristo. John Owen disse: nenhum cristão vive para si mesmo, nenhum cristão morre para si mesmo. Vivemos e morremos em comunhão com o corpo de Cristo. Viu? Não queira ser desigrejado, sofisticado. Suas orações têm incluído outros? Nós temos orado uns pelos outros? Temos orado uns pelos outros? Ou nós oramos apenas por nossas necessidades? A verdadeira fé nos conecta uns aos outros. Nós nos preocupamos uns pelos outros, por todas as necessidades, não apenas de saúde, não apenas na família, não apenas financeira, espirituais todas, acadêmica, né, intelectuais, todas as áreas, emocionais, de relacionamento. A verdadeira oração nos une em intercessão. Então, irmãos, o Salmo 25, como eu disse, é um mapa da alma em crise, um mapa do pecador que busca a Deus. Mas o nome que não está escrito aqui, mas anunciado como nós vimos, é o nome de Jesus. E ele é a resposta para cada clamor deste salmo. Quando Davi diz: a ti, Senhor, eleva a minha alma, Cristo é aquele que eleva nossas almas ao Pai. Quando Davi diz: não seja eu envergonhado, Cristo é aquele que levou a nossa vergonha na cruz. Quando Davi diz: faz-me conhecer os teus caminhos, Cristo é o caminho. Que coisa maravilhosa. Quando Davi diz: perdoa a minha iniquidade, Cristo é o perdão. Quando Davi diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, Cristo é o segredo revelado. Ele é o mistério revelado. Quando Davi diz: redime, ó Israel, ó Deus, a Israel, Cristo é a redenção do seu povo. Percebe como está tudo aqui maravilhosamente claro, anunciando a pessoa de Jesus Cristo? Talvez você esteja como Davi, com a alma angustiada, com pecados que pesam, com inimigos que cercam, com angústias que multiplicam. Ô irmãos, nós vamos participar da mesa. Eleve a sua alma a Deus. Eleve a sua alma a Deus. Mas não apenas a Deus de forma genérica. Eleve sua alma a Deus em Cristo, no verdadeiro Cristo, não numa caricatura que a sua mente faz de Cristo. Porque em Cristo o nome de Deus é glorificado. Em Cristo o perdão é concedido.
Em Cristo a intimidade é restaurada. Em Cristo a esperança é firme. Porque por amor do teu nome, diz o texto, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. E por amor do nome de Cristo, Deus perdoa. Não porque você merece, mas porque Cristo mereceu. Não porque você é bom, mas porque Cristo é bom. Não porque você é digno, mas porque Cristo é digno. Então, eleve a sua alma a Deus em Cristo. E descubra, irmãos, descubramos todos, que o segredo do Senhor, a intimidade com o Pai, está disponível para todos os que temem ao Senhor. Todos. Para todos os que creem em Cristo. A um coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Deus dispõe sua graça para todos os que esperam nele. Que o Senhor guarde a sua palavra em nosso coração. Vamos cantar ao Senhor e depois oraremos, já partindo também para a Santa Ceia. Vamos de pé.